VP da eTrust, e na verdade, devido à importância da revolução que está acontecendo de IA, nós somos provocados por alguns amigos e clientes para falar um pouco mais sobre isso, tá? E hoje nós nos preparamos para falar de uma forma mais ampla sobre os riscos e caminhos e conceitos de gestão de controles especial de identidade para os futuros agentes de IA, como pano de fundo, um evento que participamos e tivemos a oportunidade de conversar, falar, né, com pares nossos que também estão envolvidos profundamente nessas nova revolução e ajudando a trabalhar os conceitos, né? Então, Marcos, vou te pedir para também te apresentar com algumas palavras iniciais e depois eu preparei uma pequena apresentação conceitual, depois o Marcos entra também novamente para que a gente possa bater uma bola aqui e transformar isso em algo bem produtivo para todos. Marcos, vai lá. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Bom, também, como o Mauro comentou, a Alessandra já me apresentou, então eu sou o CTO hoje da eTrust, responsável tanto pela parte do SOC quanto pela parte de produtos. Então, hoje, tanto o nosso desenvolvimento do nosso RAS, do nosso IAM, quanto o nosso Single Sign-On, também estão sobre a minha responsabilidade. Como muito bem disse o Mauro, a gente teve refinando as nossas ideias, trocando um pouco de figurinha com alguns outros colegas da área de segurança em Las Vegas, no evento do Identiverse. E aí, então, nós viemos trazer um pouco do nosso conhecimento, dessa nossa troca de experiência com vocês. Então, eu vou voltar para o Mauro, que ele vai falar um pouco mais da parte tecnológica, e depois eu trago mais um ou outro casinho que exemplifica um pouco desse risco e do que está acontecendo hoje com o mercado quando a gente não toma as devidas precauções. Então, muito obrigado, Mauro. Valeu, é isso aí. Então, deixa eu projetar aqui. E o que nós preparamos, então, para nos conceituarmos um pouco e estarmos todos na mesma página nos próximos passos, né? Bom, eu usei como comparação, então eu preparei especificamente para essa conversa, também usando, é claro, o apoio da IA, já que essa é a conversa, né? Mas preparei uma comparação com o que nós vimos e ouvimos bastante e trocamos ideias com nossos parceiros. Como é que a gente tem tratado, né? E como pode comparar o que seria os desafios a um sistema imunológico, ou seja, um corpo humano ainda não inteligente, né? Mas como reagimos a isso, né? Porque isso nos traz um primeiro paradoxo, que é o tradicional e o agente de IA. Mas afinal, quais são as principais diferenças disso, né? Bom, os IAs são, como já vimos, excelentes simuladores de inteligência. Claro, a gente pode entrar na discussão de quais modelos, o LLM, os com aprendizagem de máquina, enfim. Mas o mais comum hoje de uso disponível são os LLMs. Independente de sabermos que eles são uma grande máquina de estatística e de estados, né, e dão, claro, essa impressão de inteligência, sabemos que eles são excelentes em padrões e excelentes em, muitas vezes, tomar ações que podem nos permitir automatizar tarefas, principalmente reconhecimento de padrão e ações repetitivas, né? O problema, alguns deles, é que eles são altamente imprevisíveis, são muito rápidos, ou seja, uma escala enorme, conseguem executar ações, milhares de ações em segundos, e tem uma natureza não determinística, né? No sentido que, principalmente os LLMs, você não tem como garantir que ele seguirá o mesmo padrão e fará a mesma execução repetidamente com as mesmas entradas. Então, ele gera essa insegurança ou falta de previsibilidade, também conhecida como alucinação, que faz parte do modelo, e um falso senso comum, né? O agente não tem medo de ser desligado, levar uma surra, ser processado, etc. Então, isso faz com que aquele perímetro estático que nós tínhamos, que era principalmente a autorização pode, não pode,
ou aquele perímetro que muitas vezes você concedia direitos de acesso mais amplos, e esse acesso mais amplo era limitado pelo treinamento, pela conscientização, ou até pela experiência e bom senso dos usuários. Todos devem ter exemplos em que o usuário às vezes tinha mais direito do que o necessário, mas não saía apagando o banco de dados, né? Pelo menos é baixo o número de DBAs e administradoras que saem apagando os bancos de dados quando precisam fazer um bloqueio em uma interface. Então, o paradoxo da autonomia. O agente de IA vai executar tarefas, porém não temos o controle exato de como ele vai executar. Tem outro aspecto que é importante, que ele envolve não apenas a parte técnica, mas também o ambiente jurídico e, por que não, humano, ou como nós nos relacionamos com as outras pessoas e agora, por que não, com outras identidades, né, que podemos discutir em vários níveis a inteligência, como é que ela está agora, quando é que vai acontecer o singularity, mas sabemos que é uma nova entidade e temos que ter uma relação com ela. E o principal ponto é, ainda no nosso entender, e pelo que nós conversamos bastante, trocamos informação com especialistas, a responsabilidade do humano é efetivamente fundamental. Então, você ter como vincular as ações dos agentes a seres humanos que devem supervisionar, eventualmente tomar a decisão e, mesmo em casos mais abrangentes, ele deve participar do que é chamado desenho do behavior, ou seja, desenho do comportamento. Qual é o comportamento esperado por aquele agente? Então, o humano deve sim participar e ter a última palavra, ou ser responsável pela definição do comportamento daquele agente e também estar atento às ações daquele agente. Vamos falar mais adiante, né, do Zero Trust. Então, a agente não vai para a cadeia, humanos ainda vão, a responsabilidade primária será sobre o humano que delegou a autoridade, tá? Isso eventualmente vai até haver algum debate jurídico, mas já é praticamente um consenso de que quando o agente trabalhar on behalf de alguém, no mínimo a cadeia de responsabilidade vai atingir aquela pessoa. E temos a ação prática, né, que é o humano entrar no processo e decidir, por exemplo, se o agente pode, como já temos casos registrados, depois o Marcos vai comentar alguns, mas casos onde o agente apaga o banco de dados porque ele queria deletar um pequeno dado, né? Chaves efêmeras, eu estou descendo um pouco no detalhe técnico aqui, né? Mas é muito comum até ontem, né? Se utilizar de credenciais que você gravava muitas vezes da forma menos segura no próprio arquivo da tua conta de serviço e em casos mais seguros dentro de um PAN ou de um cofre de senhas, né? E você estava tranquilo, né? Colocava a chave dentro de um cofre de senha, o programa lá que fazia, sei lá, uma troca de dados, um FTP, uma atualização na base, coletava aquela chave do PAN ou do cofre de senhas, executava a ação e destruía aquela chave. E você tinha um alto nível de segurança, né? O que acontece agora? O agente de posse dessa credencial, ele pode, desculpa a brincadeira, mas distribuir para os amiguinhos, né? Então ele pode compartilhar essa chave com outros agentes que para outros agentes podem fazer combinações e isso pode te causar um prejuízo simplesmente em cadeia, efeito dominó, né? Então é absolutamente necessário a mudança desse paradigma, que a partir do uso de agentes de IA seja também utilizado o que são chamadas de credenciais efêmeras, com pouca duração. Nós temos, é claro, esses just-in-time disponível nos grandes fornecedores de nuvem, como a AWS ou Google, né? Você tendo uma aplicação rodando nesses ambientes, é disponível uma API, onde a sua aplicação, no caso seria o seu agente, faz uma chamada e recebe um token efêmero. Isso também é disponível em ambientes fora
do Google e da AWS, por exemplo, utilizando padrões abertos, como o que eu tenho na tela aqui, que é o padrão SPIF, né? Que significa chave para todos, basicamente, mal traduzindo, né? O acesso a chaves efêmeras para todos, que garante que o agente recebe sim uma chave, um token, e esse token tem uma validade expirando em alguns segundos, em alguns minutos, claro, depende da tua aplicação, mas caso eles venha a ser distribuído, né, do agente para os amiguinhos, isso não terá ação, não poderá mais ser utilizado, porque ele simplesmente perdeu a validade, né? Então, sem querer, já se falava em segurança que não era admissível guardar credenciais em um arquivo, né, porque alguém poderia ler o arquivo e exatamente compartilhar essa chave com outras pessoas, né? Hoje, infelizmente, isso se estende também ao PAN, porque mesmo a chave estando bem guardada, ou seja, não vai ser lido um arquivo, mas no momento que o agente tem acesso a ele, nós não temos hoje a garantia de que ele não vai compartilhar isso, né? Normalmente um administrador de rede ou sistema, você tem uma garantia de que ele vai usar e não vai compartilhar essa chave. Então, esse é um cuidado também adicional com as chaves efêmeras, né? Ou seja, comparando, né, voltando para a nossa comparação aqui do cérebro, ambiente de controle, a gente entende que o IAM, o gestão de identidade, ele é o cérebro, porque ele conhecerá as políticas, é lá que a empresa, a organização, define quais serão os acessos, em que situação será feito o acesso, poderá ser permitido em horário comercial, determinado nível de acesso ou ação demanda a aprovação humana, né? E essa aprovação humana, então, se transforma, essas políticas se transformam em políticas estruturadas. Eu falei aqui, JSON tem similaridade com JSON na forma de escrita, tá? Dessas políticas, para permitir que seja lido por um humano, ou seja, que você consiga ter uma visão mais direta da ordem ou da política estruturada. E essas políticas são publicadas, né, como estamos falando conceitualmente, nos PDPs, que são os pontos de decisão, aonde ele armazena essas políticas, e a característica principal dos PDPs e mais embaixo do PEP é a capacidade de responder muito rapidamente, ou seja, estar apto a responder um número muito alto, não vou nem chutar milhares ou milhões, de consultas, que são as consultas que serão feitas pelos agentes. Então, o agente deverá ter um acesso barrado pelo guardião, pelo PEP, e aí você pode ter soluções tecnológicas variadas, um API Gateway, por exemplo, um API Gateway da AWS, um API Gateway Google, um API Gateway dos ambientes como Red Hat, né, que possui OpenSwift, onde possui esses mecanismos, uma ferramenta como o Envoy, por exemplo, que é um proxy usado por grandes empresas para prestar serviços, enfim. Você tem o guardião, que analisa o tráfego e, dependendo da ação ou da intenção que ele detecta, simplesmente é redirecionada a pergunta para o PDP. Permite, pode ou não, e decide se isso acontece. Tá? Ou seja, né, você tem a interceptação, tem uma ideia de tempo lá em cima, mas muitas vezes espera-se que seja bem menos do que isso, né? Mas obviamente é muito maior do que qualquer humano fazendo parte do processo. Então, um PEP identifica a tentativa do agente, uma requisição, tipificando, poderia ser, por exemplo, chamadas web service de serviços, buscando uma leitura ou buscando uma escrita em um determinado sistema financeiro, por exemplo. Essa consulta é capturada pelo PEP, que busca autorização, né? Essa autorização ela é dada de acordo com a política, e a política pode ser simplesmente um sim ou não, que normalmente dizemos que é a primeira camada. Então você tem uma primeira camada que é pode, não pode, que é o que normalmente você consegue fazer hoje dando perfis ou grupos de AD ou transações no SAP, esse ponto. A segunda camada já é quando utilizamos essa estrutura
de PDP e PP, onde pode fazer, mas em determinadas circunstâncias e com determinadas condições, que pode ser, por exemplo, a consulta a um humano, exigindo que um humano pressione um botão num multifator do celular, por exemplo, para garantir a autorização e a prova de vida. Feito isso, aí sim, o sistema permite que a execução aconteça. Então, a autorização ela vai muito além do que muitas vezes ainda se utiliza, aquele login estático, né? Ou seja, você faz o login na aplicação e a partir daí as execuções são feitas, né? E você só consegue saber o que aconteceu e trata isso na forma de log ou na forma reativa. Como os agentes são muito rápidos, já não é mais viável. Hoje se faz necessário você implantar controles para que cada decisão, cada ação possa ser a última do agente. Ou seja, ele fez uma ação agora, não existe garantia nenhuma de que ele será permitido fazer a próxima. Ou seja, o zero trust, né? Autenticar sempre e rapidamente. E uma comparação também sobre o sistema imunológico, tá? Aqui eu estou introduzindo um conceito que é o SSF, um protocolo de troca de sinais. Tá? Ele é um protocolo sendo proposto pelo OpenID, que é um grupo de empresas multidisciplinar. Nós, evidentemente, participamos dos grupos, das discussões. Eu pessoalmente acompanho esse grupo de SSF, que basicamente define protocolos e regras de sinais, ou seja, você tem um CIEM, você tem um firewall, você tem um XDR, enfim, uma ferramenta de segurança. E essa ferramenta de segurança pode detectar que determinada situação de risco foi alterada, determinada situação se transformou em risco alto. Então, via SSF, que é o protocolo, é enviado a informação, por exemplo, para o sistema de IAM, ou seja, descobre e avisa, né? Uma vez alertado de que aquele risco foi alterado, por exemplo, o risco da pessoa ou do agente robô financeiro não é mais risco baixo. Ele, por sinais e avaliações das ferramentas de segurança, se tornou risco alto. O IAM, recebendo esse sinal, processa, por exemplo, publicando uma política mais restritiva no PDP, né, e automaticamente, ou milissegundos depois, na próxima tentativa de acesso do agente, o PEP já consultará e receberá como resposta a nova política mais restritiva, né? Porque o nível de risco detectado pelas ferramentas exigiu esse cuidado. Então, pontos de controle. E, claro, arquitetura zero trust, como eu mencionei, né? Mente consciente, transmissores, esse sistema imunológico do SSF, juntando cérebros e músculos, ou seja, para garantir a era dos agentes autônomos, né? Não é só nova ferramenta, mas também um novo paradigma de entender que tudo deverá ser feito rápido e muitos dos pontos de controle que eram de alguma forma não priorizados até o momento do uso da IA, obrigatoriamente terão que ser atualizados. Tá? Se o teu meio de transporte é a bicicleta, existem alguns controles para quem anda de bicicleta para lá e para cá. Tá? Se você migrar da bicicleta para o avião a jato, outros controles deverão ser implantados. Não é exatamente o mesmo controle que você tem na bicicleta para o avião a jato. Basicamente porque cair da bicicleta não é a mesma coisa que um avião cair. Então, o erro de um humano com acesso ao teu sistema, nem de longe é o mesmo risco de centenas ou teus agentes com acesso ao ambiente podendo causar algum dano. Então, eu gostaria agora de passar, devolver para o Marcos, né? E para que ele possa complementar como a gente havia conversado. Marcos, bola com você. Perfeito. Então, bom, o Mauro comentou um pouco sobre essa parte técnica e de como as melhores práticas e como o mercado está vendo, de como a gente consegue se proteger.
E eu vou trazer então um pouco mais uma parte que já não é tão bonita, né? Que é o que acontece quando a automação ela sai do controle, né? Eu vou trazer alguns casos reais do que aconteceu com empresas de verdade, com alguns prejuízos de verdade. E que no final das contas é o que é a parte da estatística que a gente não quer fazer parte, né? Então, contextualizando um pouco, né? Então hoje o agente de IA, ele não surge mais, ele já sai agindo. Como o Mauro comentou, a gente está trabalhando numa questão de segundos. Então hoje a gente já escreve, a gente já sai escrevendo código, movimentando dados, acionando sistema, tudo sozinho. E aí começa o descompasso, né? Começa uma adoção, ele começa a entrar em produção, mas e a governança, ela está acompanhando ou não? Tá? E essa descompasso acaba muitas vezes refletindo nos números. Então a gente tem essas informações, né, que de 70 a 90% dos agentes falham em uma tarefa corporativa quando a gente está falando de múltiplas etapas. Então, é uma etapa pontual, muitas vezes ele não falha, mas a gente sabe que muitas vezes tem muitas etapas e de 70 a 90% ela acaba falhando. E só 21% das empresas têm essa governança madura para suportar tudo isso. E o tempo do dano, o tempo, ele é irreversível e ele é segundos. Então, eu vou voltar a falar nesse segundos, né, que o Mauro já comentou, e que é o nosso tempo de reação, né? Então, um caso concreto é esse da Replit, que aconteceu em julho do ano passado, e durante um teste, foi um teste, o agente de programação apagou o banco de produção. Então, olha a sequência, porque é o que vai importar. Então, tinha uma ordem explícita de um congelamento de código. Ele ignorou, saiu sem permissão, depois criou um dado falso para 4.000 usuários que não existiam e ainda forjou um resultado de teste. E quando perguntaram, ele disse que não dava para reverter e tentou esconder o erro. A frase do agente foi: cometi um erro catastrófico de julgamento. Então, vamos reparando, assim, não foi um problema, foram quatro. Ele ignorou o guardrail, agiu sem aprovação, corrompeu a integridade do dado e se escondeu. E cada uma dessas falhas, a gente consegue colocar controles para a gente ir evitando elas, né? Que a gente vai chegar lá. Então, o que que isso é diferente de um bug? E a grande diferença agora é a velocidade. Então, o agente, ele age contínuo, com múltiplos sistemas, ele não se cansa e ele age em milissegundos, muitas vezes. Então, o controle tradicional, ele foi feito para um ritmo humano, que dá tempo de revisar, aprovar e corrigir. Quando um dano leva segundos, a janela, toda essa janela, ela não existe. Então não dá para revisar depois do que já foi executado. Então nós temos um caso do Cursor, que ele apagou o banco de dados de produção e os backups da Pocket OS em 9 segundos. Então uma empresa que presta serviços para alocação de carro teve seu banco apagado em 9 segundos e demorou 30 horas para voltar ao ar. Então, assim, ninguém consegue reagir em 9 segundos. Então, a defesa ela não pode ser mais reativa e manual, ela tem que ser preventiva. A gente não pode deixar que isso ocorra. Então, aqui está o nosso risco. A gente tem que garantir, porque toda ação que a gente não trancou, possivelmente a reação é segundos. E a nossa reação humana muitas vezes é demorada. Então, esse caso não são os únicos. Então, tem o caso do Pocket OS com cursos, que eu acabei de citar. Teve também sistema multiagente, que com uma falha ocorreu um prejuízo de US$ 47.000 num loop descontrolado de um comportamento imprevisível. Tinha dois agentes e eles ficaram, na primeira semana, consumiu alguns dólares, na segunda semana outros dólares, na terceira semana alguns US$ 1.000, e no final ficaram por 11 dias, dois agentes conversando entre eles, não gerando informação relevante, eles estavam basicamente conversando, e gerou uma conta de US$ 47.000. Então a gente tem que controlar todos isso. E pelo menos 10 incidentes já foram documentados, desde banco apagado, disco limpo, mais de 15 anos de fotos perdidas e assim por diante. O padrão sempre é o mesmo: autonomia demais, credencial que está muito ampla e a supervisão, que sem supervisão essa ação vira irreversível. Então,
esse aqui é o grande questão. E aqui entra o primeiro princípio que eu acho importante, que é o menor privilégio. Então, o agente só tem que acessar o que ele precisa e pelo tempo que precisa. O Mauro comentou do just in time. Então, ele precisa ter o acesso ao que ele precisa e pelo tempo que precisa. A permissão ampla transforma um erro pequeno em um desastre. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uma permissão de um usuário que ele pode é uma coisa, o que um outro cliente tem, o escopo é outra coisa, e o que realmente é o acesso, que é o escopo padrão, ele é outra coisa. A gente precisa definir muito bem os escopos. O que que é o escopo do meu agente? O que que o agente pode pedir para outros agentes? E quando que a gente precisa de definição e aprovação humana. E se a gente reparar no o delete, ele está fora do escopo permitido. Então, nesse caso, só uma pessoa precisa aprovar, que seria a questão que o Mauro comentou, né? A gente precisa, muitas vezes, colocar o humano no loop. Exatamente esse evento do delete, quando tem um escopo perigoso, já teria evitado os dois casos, tanto da Replit quanto da Curso. Tá? A gente não deveria conseguir apagar dados de produção. Então, não é mais sobre confiar mais ou menos nos agentes. É sobre ele simplesmente não ter a chave para ações críticas e perigosas. E fechando então com 5 controles, né? Um humano no circuito. Então, toda ação destrutiva precisamos de ter uma aprovação humana. Termos um menor privilégio, que a gente acabou de ver, né? Uma credencial restrita, teste separado de produção e QA, isolamento de backups, sandbox, reversão, teste de verdade, não backup que ninguém nunca restaurou. A gente precisa ter esses backups, essas informações, tudo testadas, realizadas e validadas. Um guardrail de ação que corresponde ao direito, direto ao problema da velocidade, limitar o que a gente executa, não só o que ele diz. E um quinto também, que eu acho que a gente não abordou tanto, que é a questão da auditoria em tempo real. É muito importante a gente seguir uma auditoria. A própria WASP tem agora um AI agente que fala sobre essa camada agente. E esse log ele precisa amarrar tudo. Não basta só logar, tem que registrar quem aprovou, qual agente agiu e o que que o agente fez. Que com esses três bem amarrados, a gente tem a informação toda. Então, isso sim é governança. O resto, se eu não tenho essas informações, eu só tenho log. E aqui eu trago mais uma pergunta final, né? Que se a questão não é se a IA pode, é se sem disciplina, sem supervisão, a IA deveria, ela poderia fazer essas questões? E eu acho que também o meu era mais esse. Então, eram alguns exemplos, algumas instigações, e acho que de minha parte também era isso que eu estava aqui para auxiliar com vocês. Valeu, Marcos. Obrigado. Eu acho que é isso, né? Já estouramos o tempo, né? Colocando, mas ficou muito claro o que, que pode acontecer, né? São muitos os perigos nessa vida, né? É um macaco com uma pistola na mão, né? Numa sala, você dá autonomia para IA. Por outro lado, você tem que dar autonomia para IA. Então, esse é o Ardil 22, né? Então, nós precisamos dar autonomia, mas precisamos ter controle dessa autonomia, tá? E evoluir no passo a passo para que isso garanta o retorno do investimento. Eu ia agora pedir ajuda da Alessandra, né? Eu acho que a gente já extrapolou nosso tempo, mas eu acho que dá para assim ouvir, caso tenha alguma pergunta, algum ponto adicional aí que a gente possa esclarecer. Eu acho que você está compartilhando, Mauro. Acho que você pode parar de compartilhar. Estou É, compartilhando? Deixa eu ver Acho que sim. aqui. Stop share. Parei. tá ótimo. Marcos, Mauro, obrigada. Obrigada aí pelos conteúdos, pelos insights. Temos uma pergunta aqui, vou fazer e aí vocês fiquem à vontade para responder um ou outro ou os dois, tá bom? Na prática, quais são os primeiros passos que um CISO deve tomar para implantar agentes de IA com segurança? Por onde começar para evitar que problemas de governança logo no início? Como eu começo, depois eu pedi para o Marcos complementar. Vou tentar ser rápido aqui. Como dizia o rei na lista para as maravilhas, comece pelo início, passe pelo meio e no final pare. Então,
descubra quais são os teus agentes que estão rodando no seu ambiente. O agente não nasce do nada, ele não brota do chão. Então, para ele se tornar perigoso, ele tem que ter alguma conta, um acesso no teu AD, no teu Entra ID, no teu SAP, no teu Google, enfim. Então, existem ferramentas para você descobrir essas contas órfãs, e aí você, sabendo quais são, mata o primeiro passo. Segundo passo, atribuir um responsável para essas contas, tanto juridicamente, quanto interno na empresa, quanto tecnicamente. Desse o nome que for, alguém tem que ser o responsável por isso. Terceiro, seguindo aquilo que o Marcos mencionou, monte o que é o mínimo necessário para a execução da tarefa. Você não está lidando com um humano que tem bom senso, ele não tem bom senso. Tá? Então, o mínimo necessário e aquele direito que ele precise extrapolar além do mínimo necessário, crie mecanismos para que seja devidamente avaliado e aprovado num primeiro momento por um humano, e talvez no futuro tenhamos agentes especializados em aprovar. Mas na prática agora seria no mínimo esses 3 passos, né? E claro, implantar controles, né, granulares, o mais granular possível, para quando o agente tentar extrapolar, ele seja brecado e seja consultada a quem de direito pode dar a aprovação. Tá? Posso apagar todo o banco de dados para resolver o problema de inconsistência? Sim ou não? Né? Vamos dar a chance do humano apertar o não, né? Marcos, eu acho que o início é isso, concordo 100% com o Mauro. Então, a gente tem que ter essa etapa do discovery, a gente tem que saber quais são os que estão lá, quem é responsável pela manutenção, pelo que ele faz, e controlar os direitos. Acho que esses 3 são os principais. Depois, eu acredito que então a aprovação é muito importante. E o depois, claro que esses são os primeiros, depois eu acho que o log, aquela questão de seguir os principais padrões do log, para saber qual foi a pessoa que aprovou, qual foi o agente que fez e qual a ação foi realmente realizada. Que aí, assim a gente consegue fechar, mas os principais, o início, concordo com o Mauro, que a gente tem que ter essa visibilidade, porque se a gente não tem a visibilidade, não adianta eu colocar um log se eu ainda nem sei que o agente existe. Então, mas eu concordo, é bem essa prioridade. Dizem que o Winston Churchill dizia, Marcos, que o meu maior medo não é o que eu não sei, é o que eu não sei que não sei. Então, acho que esse talvez seja a palavra final sobre IA, né? O que a gente não sabe, Discovery. beleza, mas o que eu não sei que eu não sei? Então, na dúvida, controles, né? Discovery. Valeu. Mais uma pergunta aqui do Júlio, ele falou interessante colocação. Um macaco com uma arma, como o mercado de CSO está vendo essas novas formas de atuação para tratar esses riscos? O mercado de? CSO. Por que eu usei o exemplo do macaco com uma arma? Porque não adianta você treinar ele, você não vai conscientizar ele, tá? Ele tem o seu instinto, e o instinto ele pode a qualquer momento escapar. Então, você primeiro não dá uma arma para o macaco, né? Você dá para ele alguma ferramenta e o treine para executar atividades, executar tarefas, mas todas elas controladas, tá? Ele não vai ter munição, ele não vai ficar sozinho com o humano vulnerável na sala, ele não vai, enfim, poder ter poderes para ação. Então, voltando, mínimo direito e o entendimento de que se você der uma pistola embalada para o macaco, ele vai dar tiro. Né? Então, não fique na mesma sala com ele. O mercado, claramente, ele está vendo assim, que a IA ela veio para ajudar, para agilizar e para fazer muitas integrações. Mas que, ao mesmo tempo, assim, a gente tem que ter muito controle. Eu acho que eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, na minha área de marketing. Eu vou dar acesso ao meu LinkedIn para um agente. Ele vai poder fazer post? Será que eu tenho que aprovar o post? Será que não vai ter um post errado? Será que não vai, daqui a pouco, se eu der um acesso de deleção, será que não vai deletar? E aí, se for no meu ambiente de venda. Então, todos esses controles, eles são muito importantes. Então, assim, não adianta a gente tentar pensar, não vou aplicar IA aqui, não existe. O mercado todo chegou e ele vai ocorrer. Só que a gente tem que também ter o controle de quais são as permissões para qual sistema e ter alguém responsável e alguém que aprove.
Então, Isso, e num sistema mais amplo é darwiniano, tá, gente? Algumas empresas adotarão IA com controle e outras adotarão IAs sem controles. Alguns motoristas costumam beber e dirigir, outros motoristas costumam dirigir sóbrios, né? Isso são realidades da vida. Eu, pessoalmente, prefiro viajar com motoristas que não se embriagam e pegam a estrada em alta velocidade. Qual é a escolha de cada empresa, né? Qual é a decisão de risco em que ela vai estar utilizando, tá? O ponto que todos os especialistas que eu conheço, eu e o Marcos, inclusive, né, é de que você tem que sim planejar o que você vai executar, principalmente foco no problema a ser resolvido. A IA por IA ela é mais uma ferramenta, mas qual o problema a ser resolvido? E no momento que eu consigo definir qual o problema a ser resolvido, se consegue estipular quais os recursos necessários para isso. Dessa forma, o recurso necessário é dado para a ferramenta. Isso permite o need to know basis, permite os controles e permite um ciclo de vida adequado. Tá? O dar direito aberto normalmente pode ser o sintoma de que não se sabe para que a IA está lá, né? E torna ainda mais perigoso o processo. Então, qual é o problema a ser resolvido, quais os recursos necessários e aí a implantação de controles. Né? Ou seja, para onde eu vou ir, que tipo de veículo eu vou usar, o motorista tem o mapa, ele não está bêbado, será mais segura a sua jornada. Tá? Eu tenho mais uma pergunta, mas só complementando a questão anterior, o Júlio mandou aqui, o CSO seria Chief Security Office. Ah, tá, o CFO, perdão. Deixa eu só complementar então, tá? Tá mudando devagar em função de desastres, tá? Havia no início do mercado muita pressão do saia instalando IA, vamos usar IA, e é bacana, vamos lá, companheiro. Eu sou velho o suficiente para ter visto isso no tempo do início da internet, tá? Onde as empresas se conectavam na internet sem firewall, sem controle, sem nada. E eu vi as empresas serem invadidas, sofrerem desastres, algumas saírem do mercado por causa disso. E nós vamos ver de novo aonde eventualmente a decisão do CFO, CEO, CRO, ou seja, todos eles, alguns levando em conta a segurança, outras não. E eu também vi, para quem é de TI, para quem é de segurança, quando era chamado pelo board, lá pelo diretor, o pessoal de TI, quando sofria uma invasão da internet, né? Colocou lá só um proxy entre o ambiente e a internet e era invadido, roubavam, faziam ransomware e perguntavam para ele, puxa, mas por que não tinha ferramenta de segurança? Não, mas é que os senhores me disseram para colocar a internet rapidamente. A resposta era, puxa, mas achávamos que você era um profissional responsável, que iria cumprir a determinação de colocar a internet, mas tomaria cuidados com a segurança, né? Quando eu entro num carro, eu não pergunto se tem freio, eu espero que o motorista tenha revisado o freio. Então eu digo agora para quem é envolvido em segurança ou em TI, que leve em conta essa possibilidade também, né? Quando for implantar os controles, IA, pense nos controles para não ficar nessa solução desconfortável de ser questionado de algum problema, de por que você não pensou nos controles? Você achou que não era necessário? Né? Então, esse é o aprendizado para os CFOs, tá? Alguns vão aprender, outros não. E aí eu acho que assim, é importante a gente controlar então os agentes, os direitos dos agentes, que aí a gente consegue controlar qual é o escopo que ele pode ter, com aprovação, sem aprovação, quem que é o responsável por aquele agente, ou os responsáveis por aquele agente, e ter log. Eu acho que aquele log de o que o agente fez, com a aprovação de quem e qual foi a ação do agente. Então, o que com a aprovação de quem e o que foi feito. Eu acho que a gente tendo isso, a gente já tem uma visão do que está acontecendo e também discovery, né? Sempre revisando se não tem alguma coisa, algum agente novo dentro da instituição, tendo o que ele tem acesso e mapeando essa estrutura também. Muito bem, log, exatamente, é um ponto muito importante. Na dúvida, gere logs. Enquanto não conseguir colocar os controles, gere log. Mas por que, Mauro? Porque quando acontecer algum problema,
se você tiver sorte, o primeiro não será um desastre, tá? E se você tiver logs, você vai poder identificar qual a origem do quase desastre e talvez consiga evitar o desastre, tá? Dá para citar vários casos aqui. O World Trade Center em Nova York, lá que foi explodido pelos aviões, um ano antes ou 2 anos antes, um maluco colocou uma van cheia de explosivo. Então se sabia que alguém queria explodir aquele prédio, né? Então talvez, né, outros controles pudessem ser implantados. Então, normalmente você tem algum tipo de aviso antes, né? No caso de agentes de ar, vai precisar de um pouco de sorte, né? Porque eles são muito rápidos. Mas se você não tiver log, o primeiro ataque acontecerá, a primeira, a segunda, a terceira, até que algum desastre se materialize, que você não vai ter elementos para rastrear e para poder mitigar, né?